jornada começou em junho de 1975, numa terça-feira à noite, numa reunião de oração, onde rendi a minha vida a Jesus. Um percurso de aprendizagem, onde frequentei uma escola bíblica, a viver uma nova vida com Jesus Cristo, uma vida diferente, uma caminhada cristã, para poder ser uma caminhada sólida e perseverante. Nunca pode ser sozinha. Tive o meu marido ao meu lado, claro, e tive muito bons amigos. O início da minha vida cristã foi numa igreja chamada Apostolic Faith Mission. Tínhamos um pastor que tinha ido do Brasil para a África do Sul, na cidade de Joanesburgo, Braamfontein, exatamente para trabalhar com muitos portugueses que tinham vindo de Moçambique, refugiados da guerra. Eu era uma delas, chamava-se Ferreira Cohen. Um homem e a sua esposa foram impactantes na minha vida. O conselho que me deram foi que, agora que tinha-se me tornado uma nova criatura, eu tinha que me firmar na Palavra de Deus. A Palavra de Deus seria sempre a minha bússola, e ainda hoje é. E passado algum tempo fomos pastorear uma igreja em Durban, com o mesmo nome, da mesma denominação, onde tivemos 4 anos. Passados esses 4 anos, Deus nos chamou para Portugal, onde tivemos 9 anos na Igreja Maná, onde ajudámos, na altura, o fundador da Igreja Maná a enraizar a igreja. O meu marido e o pastor Tadeu foram batizados no mesmo dia. E começaram a pregar o Evangelho em bairros de africanos que, na altura, havia o apartheid ainda. O nosso primeiro púlpito foi uma caixa de cartão que forrámos com o jornal. Ainda com o apartheid, nós íamos buscar essas pessoas para serem batizadas na nossa igreja. Tivemos o privilégio e a honra de ver muitos daqueles homens, mas mesmo muitos, renderem a sua vida a Jesus, serem batizados no Espírito Santo, deixarem o álcool, deixarem a vida pecaminosa que eles tinham de deixar para trás e seguirem a Jesus. Se me perguntares se tenho alguma mágoa, algum ressentimento em relação à Igreja Maná ou ao seu líder, quero-te dizer que nada, absolutamente nada. Amo como amei desde sempre. O fundamento da igreja onde eu nasci de novo era a salvação, o senhorio de Cristo, uma vida de fé baseada na palavra e andar em amor. Viver em amor, amar o próximo como Jesus nos ama. A nossa adaptação não foi fácil, porque tudo mudou. Portanto, eu vivia numa casa grande e vivia por um apartamento pequenino. Tinha boas camas na África do Sul e comecei por dormir no chão com o meu marido e os meus filhos, sem colchão, era mesmo no chão. Foi a perseverança de confiar de que aquele que me tinha chamado para Portugal era aquele que supriria sempre as minhas necessidades. Então, tivemos 9 anos até que, em 1995, viemos para aqui, para o Centro Cristão Vida Abundante de Alverca. Quando chegámos a Portugal, começámos do zero. Quando viemos para a Alverca, foi novamente começar do zero. E começar do zero nunca é fácil, para ninguém. Construir a igreja em Alverca tem sido um processo de, primeiramente, o meu marido e eu e pessoas muito fiéis que nós temos tido até hoje. Não foi fácil, mas não foi um trabalho solitário. Houve vários momentos marcantes. O primeiro momento marcante foi pegar no armazém que não era nada e dar a primeira reunião. A 5 de maio de 1995 parecia que estávamos, sei lá, num deserto. Foi, por exemplo, a morte do meu marido, foi um dia muito marcante. Continuar o trabalho, na altura, sozinha. Hoje, graças a Deus, tenho pastores que me ajudam, mas naquela altura, sozinha, também foi marcante. Mas aquilo que mais marca a minha vida é quando uma pessoa rende a sua vida a Jesus e tem a oportunidade
de nascer de novo e começar uma nova vida com Cristo. Isso marca-me desde sempre até hoje. A igreja constrói-se com muito amor às pessoas, em primeiro lugar. É com esse amor a Jesus Cristo e esse amor aos perdidos, àqueles que ainda estão perdidos. Aquilo que eu tenho consciência daquilo que tenho vivido nestes 44 anos, aconteça o que acontecer. Se nós estivermos nas mãos de Jesus, Ele sempre cuidará de nós, como tem feito até agora. Esta é a minha certeza absoluta. Então nós esperamos em Deus não só para as coisas desta vida, presente e futuro, mas sobretudo para uma vida gloriosa que vamos ter com Deus. A visão é a mesma, trazer as pessoas a Cristo, amar as pessoas. Quanto mais forte for a igreja local, mais forte será a igreja global. Falamos de uma igreja forte porque depende de Deus. Ele é que é verdadeiramente forte. Que sejamos uma igreja saudável, em que possamos ter bons relacionamentos uns com os outros. Não só a nível local, mas com outras igrejas também. Se perdermos este sentido de vida, que é ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura, então falhamos na missão que Jesus nos deixou. Porque foi Ele que disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Esta é a nossa visão. Mas se eu puder resumir estes 30 anos, eu poderei dizer que se nós aprendermos a deixar sobre Jesus as nossas cargas, a nossa ansiedade, então nós podemos viver uma vida leve com Jesus. Se eu puder pôr na balança as coisas boas e as coisas más, eu quero dizer que as coisas boas são muito mais do que as coisas más e que superaram tudo e em tudo as coisas más. Irmãos, se há algo nestes dias de hoje em que nós podemos confiar e jamais seremos confundidos, é no amor de Jesus. Confiem no amor de Jesus. Mas não confiar hoje e amanhã desconfiar. É sério. Porque o amor de Jesus é um amor eterno. Conselho que eu dou aos meus netos que o lugar mais seguro do mundo é Jesus. Conselho que eu deixo à minha posteridade, não só à minha família, mas como a esta igreja, é que se procura refúgio, é Jesus. Se quer um lugar seguro, é Jesus. Se quer um lugar que satisfaça a sua alma, é Jesus. Se quer alguém que o cure emocionalmente, é Jesus. Se quer boas companhias, procura a igreja. Se quer ter companhias em quem pode abrir o seu coração e confiar, procure pessoas na igreja para isso. Este é aquilo que nós vivemos e, para mim, é o conselho para o futuro. Jesus é a igreja. A igreja é Jesus. É o nosso porto de segurança. Quero dar os parabéns, Maria José, pelos teus 30 anos de ministério, aí na igreja. Mas o ministério começou há muitos anos atrás e eu fiz parte daquilo que tu e o teu marido deram às pessoas que tu amavas e aquelas que não amavas também. Mas foi maravilhoso ver o vosso amor para comigo, com o Fernando e com as minhas filhas naquele tempo. E vivi muitas semanas na tua casa, quando estavam em Durban. Tu e o teu marido sempre foram um casal exemplar. Aprendi muito convosco, muito mesmo. E vocês foram uma bênção, que eu e o Fernando nunca esquecemos. O Fernando já não está cá, como também o teu marido não. Mas nunca poderei esquecer o vosso amor, a vossa paciência, as vossas orações, que oraram muito por mim, pelo meu marido e os negócios dele. E estou muito feliz que o teu genro pediu para dar uma mensagenzinha, porque não podia deixar de não dar, porque tu és uma mulher de valor, és uma bênção. Os teus filhos também são uma bênção. Lembro muito bem da Carla, do Pedro e da Gal, e que Deus os abençoe ricamente, tanto a ti como aos teus queridos, as tuas gerações,
e que vais de força em força. Que Deus te abençoe ricamente. E amo-te muito e não tenho mais palavras para dizer. És uma bênção. Deus te abençoe muito. Um grande beijinho de parabéns.